Bem, pessoal, vamos falar um pouco então sobre funções lineares. Eu começo então lembrando a definição de funções, tá? São dados dois conjuntos A e B não vazios, uma função que vai de A em B, uma função f. Opa, deixa eu marcar aqui minha caneta. Então, uma função f que vai do conjunto A no conjunto B é uma função que para cada x que você tomar no conjunto A, tá? Ela vai associar um número y em B. E esse número y vai ser denotado então por f de x, tá? Então, nesse caso, o conjunto A vai ser denominado então domínio da função f, ok? E o conjunto B vai ser chamado então de contradomínio da função f, tá? Nos interessa aqui então o caso em que A é igual a B e igual ao conjunto dos números reais. E nesse caso então a gente vai dizer que se trata de uma função de variável real a valores reais. Bom, a outra definição então que a gente tem é a de função linear. Então nesse caso, como eu mencionei, né, o conjunto A é o conjunto dos reais, o conjunto B também é o conjunto dos reais. Eu vou dizer que a f então é uma função linear, tá? Se existirem constantes m e b, constantes aqui em R, tá? De modo que a f possa ser expressa dessa forma aqui, ou seja, a lei de definição da f é f de x igual a mx mais b, né? Então, se eu chamar y de f de x, eu observo que essa igualdade aqui, y igual a mx mais b, tá? Me dá uma reta no plano. Tá? Isso está me dizendo então que toda função linear vai ter por gráfico uma reta no plano, ok? Então nesse exemplo que eu coloquei aqui, olha, a f de x com essa expressão meio de x mais 1, g de x com essa expressão menos 1/3 de x menos 2, tá? São dois exemplos de funções lineares. Então aqui, essa reta azul aqui, vai ser o gráfico da f, né? E para essa f, então, eu identifico que o m é meio e o b é 1. Para eu fazer o gráfico de uma reta, então, eu preciso descobrir dois pontos. Então, aqui eu tenho os dois pontos que eu já calculei. Aqui, esse primeiro ponto aqui é o ponto 0, f de 0, tá? Esse ponto aqui. O segundo ponto é 2f de 2, ok? E faço a mesma coisa aqui para a função g, né? Avalio, por exemplo, a g em 0, me dá menos 2, avalio a g em menos 6, me dá 0, e portanto eu conheço aqui os dois pontos por onde passa o gráfico da g, tá? Muito bem, então para a gente caracterizar esses números m e b, tá? Esse m é comumente denominado inclinação ou coeficiente angular da reta que é gráfico da f, tá? O número b, por sua vez, ele é chamado de intercepto vertical, ok? E você descobre o valor b apenas avaliando a f em 0, tá? Agora, observe que por mais que você substitua valores para x aqui, você não consegue determinar o m, né? Então, qual é o significado desse número m? Para a gente saber isso, o que a gente faz? A gente pega aqui dois pontos, dois números, x1 e x2, distintos, tá? Importante que sejam distintos, ok? Avalia f no primeiro, tá? Avalia f no segundo e faz a diferença. Então, fazendo a diferença, você vai ter f de x2 menos f de x1. Aqui eu tenho f de x2, aqui eu tenho f de x1. Esse b aqui vai embora com esse b. Sobra só mx2, tá aqui, e menos mx1, ok? Só que esse número aqui, x2 menos x1, ele é diferente de zero, né? Porque o x2 é diferente de x1. Então, se ele é diferente de zero, eu posso passá-lo para o outro lado da equação e isolar o m, obtendo então que o m
é dado por esse quociente aqui. Então essa é uma forma que você tem de descobrir quem é o m, né? Aliás, qual é o significado desse m, né? Ele pode ser dado então por esse quociente. E do ponto de vista geométrico, esse quociente aí nada mais é do que? É a tangente do ângulo que a reta, que é gráfico da f, faz com o semeixo positivo x, tá? Deixa eu dar uma diminuída aqui na tela, aqui para mostrar os meus triângulozinhos aqui embaixo. Aqui, tá? Então, veja só, aqui, se olhar para esse ponto e esse ponto aqui, tá? Eles determinam um triângulo retângulo, tá? Esse cateto oposto aqui, ó, aqui eu estou marcando o ângulo alfa, tá? Então, a medida desse cateto oposto aqui vai ser essa altura aqui, que é f de x2, tá? Menos essa altura aqui, que é a altura f de x1, ok? Esse comprimento aqui, do cateto adjacente, vai ser o número x2 menos o x1, tá? Então, aqui, quando eu faço, aqui em cima, tangente de alfa, por definição, esse é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa, usando esse triângulo aqui, tá? Eu tenho então que o seno de alfa vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o seno de alfa, ou o cosseno de alfa, perdão, aqui, tá? Vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e quando eu cancelar aqui essa hipotenusa com essa daqui, sobra apenas essa expressão aqui, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E aí então o cateto oposto tem por medida essa diferença, f de x2 menos f de x1, e o cateto adjacente tem por medida essa diferença, x2 menos x1, ok? Isso equivale quando eu considero o alfa menor que 90. Quando o alfa for maior que 90, aí você não vai ter esse triângulozinho aqui. O triângulo você vai ter que considerar esse daqui, ó, com vértices nesses três pontos aqui, este e este ponto aqui, ó. Tá? Então, só você considera essas duas situações, alfa menor que 90 e alfa maior que 90, porque quando o alfa for 90, significa que a reta é vertical. E aí a reta vertical não pode ser escrita como gráfico de uma função y da variável x. Tá? Então, nesse caso aqui, olha, o beta e o alfa são suplementares, a soma dos dois dá 180. Tá? Aí eu uso essa relação aqui em cima, tá, para calcular a tangente de beta, ok? Então, eu sei que o seno de 180 é zero, tá? O cosseno de menos alfa, isso é cosseno de alfa, porque a função cosseno é par. O seno de menos alfa, isso é menos seno de alfa, tá? E o cosseno de 180 é menos 1. Usando essas propriedades, eu tenho então que a tangente de beta vai ser menos seno de alfa sobre o cosseno de alfa, ou seja, a tangente de beta vai ser menos a tangente de alfa. Então, como o que eu quero aqui no caso é o valor m, que é a tangente de alfa, então isso vai ser menos a tangente de beta, onde o beta é o suplemento do alfa, né? Tá? Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, quando a reta está em azul aqui, o ângulo é menor que 90, eu tenho então que o f de x2 é maior que o f de x1 e, portanto, a diferença f de x2 menos f de x1, ok? É positiva, né? Então o m vai ser maior que zero. Ou seja, se você olha aqui, nessa fração aqui,
tá? x2 menos x1, se o x2 é maior que o x1, isso aqui é positivo. Se f de x2 for maior que f de x1, o numerador dessa fração também é positivo e, portanto, o m vai ser positivo. Por outro lado, se o f de x2 for menor que o f de x1, essa fração vai ter numerador negativo e o denominador positivo. Portanto, esse quociente vai ser negativo. Então, o m vai ser negativo, tá? Que é essa segunda situação aqui da reta verde, que eu fiz aqui, ó, tá? Aqui, a altura f de x1 é maior que a altura f de x2. Veja, aqui eu marquei o x2, ó, tá? Aqui está a altura f de x2. Quando eu fizer a altura f de x2 menos a altura f de x1, vai ser essa altura aqui menos essa daqui. Vai dar algo negativo. E aí, então, o m vai ser negativo. Então, f de x2 menor que f de x1 vai implicar que o coeficiente m vai ser negativo. Se o f de x2 for maior que o f de x1, então vai implicar que o m é positivo, tá? E finalmente, então, se eu lembro que a variação da f entre os pontos x1 e x2, tá, é dada pela diferença f de x2 menos f de x1, chama essa diferença de ΔY, tá? Chama a diferença x2 menos x1 de ΔX, então o número m vai ser então ΔY sobre ΔX. E o que significa isso? Esse quociente aqui é a variação média da f entre x1 e x2. Essa é outra forma também de a gente entender o que é esse número m, ok? Então, para funções lineares, não importa aqui quais serão esses pontos x1 e x2, tá? Sempre que eles forem distintos, o número m vai resultar sempre desse quociente aqui, tá bem? Então, ficamos por aqui e até a próxima.